Conexão SP Barias. Então, segundo a conclusão do Piketty, desse instituto comandado pelo Piketty, não houve diminuição de desigualdade, houve diminuição da pobreza extrema, e mesmo da pobreza, mas como isso é perfeitamente possível, você pode diminuir pobreza sem diminuir desigualdade, é possível, né? O Brasil é um exemplo. Você diria então que a administração do PT, FHC nem vamos falar do PT. PT foram 12 anos, quase 14 anos, né, de PT, né? Sim. Você diria que a administração do PT foi, não, a redistribuição de renda foi na realidade maquiada, porque não houve redistribuição de renda, foi apenas uma maquiagem. Não, você teve uma leve distribuição ao propor programas como Bolsa Família e também ao aumentar o salário mínimo. Então isso de fato causa um efeito redistributivo muito sensível, muito leve, porque a principal ferramenta no mundo para a redução de desigualdade de renda é o imposto. E o imposto não foi tocado. O imposto de renda permaneceu o mesmo, né? Então tudo isso é problemático. Veja bem, uma das matrizes do pensamento liberal no mundo é o Reino Unido, né? Porque o Adam Smith era escocês e todo esse pensamento liberal clássico vem do Reino Unido, que envolve a Inglaterra, não só a Inglaterra, a Escócia e tudo mais. A Inglaterra nós podemos dizer que é um dos principais países fundamentadores dessa teoria do capitalismo moderno, né? Até porque é dali que vem a Revolução Industrial e tudo mais. Na Inglaterra, porque eles passaram por um período socialista também, porque eles tiveram pensadores pré-socialistas, né? Antes do Marx, século XVIII. Na Inglaterra, o rico paga 40% de imposto. Sim, é maior sobre a sua fortuna. 40%. O rico, o cara para ser milionário na Inglaterra, se ele quiser ser milionário na Inglaterra, ele tem que morar fora da Inglaterra, como fez Paul McCartney, Elton John e outros milionários. Então, quer dizer, nós estamos falando de Inglaterra, nós estamos falando de país comunista. Sim. Né? Se gosta de Cuba, pô. Então, como é que é isso, né? Então, aí é uma questão, eu acho que tem muita coisa para ser compreendida pelo cidadão comum, que o cidadão comum ainda não compreendeu, e ele está cheio de opiniões, Em todos esses países em que você tem uma política de impostos progressiva, né, esse dinheiro que vai ser retirado dos caras muito ricos, ele vai voltar para a economia de que forma? Seja como auxílios sociais para os mais pobres, né, ou também como educação, porque é um investimento direto também que você está fazendo no mais pobre. Né? Então esse é o modelo clássico do estado de bem-estar social. Esse dinheiro que ficaria parado ali, sabe, só rendendo para o cara que tem muito dinheiro, ele volta para a economia e ele faz a economia circular. Essa é a grande questão. Né? Então, veja que curioso, essas pessoas que defendem o capitalismo, no sentido de, realmente eu quero ter a minha empresa, abrir... Se você não tem um organismo de controle, um órgão que vá corrigir certas aberrações, como, por exemplo, o fato do dinheiro só ficar ali concentrado, rendendo ali como capitalismo financeiro, ali, sabe, o capital de renda, ele não vai circular na mão das pessoas comuns. Então, ou seja, você pode abrir uma lojinha, colocar coisa para vender na internet, você está sendo afetado por isso, porque você não vai conseguir vender os seus produtos. Você não vai ter realmente uma economia ativa, né, para as pessoas conseguirem comprar. Sim. Né? Agora, para fechar essa segunda parte aqui, que já estamos no fim da segunda parte, uma pergunta. Você concorda que em 2016 o impeachment foi um golpe branco, um golpe civil, contra uma presidente ou presidenta, como queira, que não tinha nada contra ela a rigor, nada, até hoje não teve nada contra ela no sentido de roubo, corrupção, qualquer coisa nesse sentido. Ninguém pode duvidar da integridade dela. E ela, mesmo assim,
sofreram um golpe. E até hoje, ninguém pode falar, nós fizemos um impeachment contra uma pessoa corrupta, porque não é verdade. Sim. Então, o golpe foi um golpe sujo, um golpe vergonhoso aos olhos do mundo. O que você acha? Eu acho que, acho que a Dilma foi uma péssima presidente, enfim, não era uma pessoa muito competente, tampouco uma pessoa que tinha capacidades de negociação e de diálogo. É complicado falar em golpe, uma vez que tudo foi um processo perfeitamente legal, né? Porque o processo estava previsto na Constituição. Então falar em golpe é um pouco complicado. Agora é claro que foi uma safadeza. Por quê? Porque se fosse para a regra valer para todo mundo, um monte de gente também teria sido retirada do poder. Eu acho que aí é que está. E isso revela também um outro problema maior, que é o seguinte: o modelo de presidencialismo que nós temos. Por quê? Sim. Porque se o presidente perde popularidade e tem uma crise, ele passa por um processo de impeachment que sempre é traumático para o país. Então, seria melhor, aí é uma questão pessoal minha, eu acho que o modelo que tem na França, que é de semipresidencialismo, seria melhor para o Brasil, porque se tem uma crise como essa, assume o primeiro-ministro. Você não passa por todo esse trâmite que acaba com a economia do país, enfim. Mas, por exemplo, na Inglaterra, é parlamento... Sim, na Inglaterra você tem parlamentarismo, mas na França não. Na França, como funciona na França? Na França, os franceses votam para presidente, então, enfim, e votam também, enfim, para compor ali a Assembleia Nacional. E dentro da Assembleia Nacional, você vai ter, enfim, um líder, né, que vai ser eleito pela própria Assembleia, por quem tem a maioria na Assembleia, que vai ser o primeiro-ministro. Se o governo perde maioria, né, na Assembleia, ele se desfaz, você passa a ter o primeiro-ministro. Então, quando isso aconteceu na República Francesa? Nos anos 2000, quando, se não me engano, acho que foi o governo Chirac, ele perdeu ali a maioria, e o Lionel Jospin, ele se tornou o primeiro-ministro, então ele se torna o líder do país, né? Então é por isso que ele é chamado de regime semipresidencialista, porque ele combina elementos do parlamentarismo e elementos do presidencialismo, né? Bom, tem muitas variáveis dos sistemas políticos, né? Sim. Você pode fazer uma composição vamos dizer, de modelos, né? Sim. Que seriam viáveis para aquele país, para aquela nação. Mas aí você precisaria de uma junta de especialistas que pudessem aconselhar, né, aquele país, tá certo? Sim. Intelectuais, obviamente, que entendam, que sejam especialistas do assunto, para você falar, olha, o modelo XYZ seria mais ajustável para este país aqui por causa de muitas razões, né, muitos itens, como, por exemplo, a cultura do povo, por exemplo, no caso brasileiro, um híbrido de culturas, né, é uma miscigenação, é um agregado, né, culturas. Então, o que seria mais ajustável para o Brasil, né? Tomando em conta o continente, o tamanho, porque o Brasil é continental, né? Imagina, quantos países da Europa cabem dentro do Brasil, né? Tendo em vista o nosso histórico aí da nossa breve democracia, da quantidade de impeachments, tudo, eu acho que o semipresidencialismo seria uma medida melhor, porque isso evitaria toda hora um processo de impeachment. Se você perde maioria, né, um primeiro-ministro ele assume. Eu acho que seria melhor, né? Tendo em vista essa característica. Mas acho que também aí é uma questão do Brasil também, que, por exemplo, essa própria questão de você votar nominalmente um deputado, isso, cara, não faz o menor sentido. Por exemplo, quantas pessoas não votaram, por exemplo, no Lula na época e votaram em um deputado, sei lá, do DEM ou do PSDB? Inúmeras, eu mesmo conheço várias. Não faz sentido ou mesmo nenhum. agora, o cara votou no Bolsonaro, mas ele votou num deputado do PT. Não faz sentido nenhum. Então teria sido muito melhor se fosse lista fechada, né? Você vota no partido. Sem contar que em muitas cidades, estados do Brasil, naqueles estados ou cidades, existe uma composição de alianças. Sim, de partidos de esquerda com partidos de direita, sabe, de PT com partido, com DEM. Por isso que uma reforma política seria fundamental também. A reforma política, a reforma tributária são fundamentais aí para o futuro do Brasil, né? Só para fechar agora a segunda parte, senão a gente não fecha a segunda parte. Você concorda com o falecido sociólogo, um dos fundadores da sociologia da USP, Chico de Oliveira, que você conheceu, que ele dizia que o Brasil
O Brasil, por analogia à evolução dos espécies lá do Darwin, né? Que o último bicho que o Darwin encontrou, quando ele parou o estudo dele na ilha de Galápagos, lá, o ornitorrinco, que é um bicho híbrido, não sabe se é ave, se é mamífero, tudo misturado. Você acha que o Brasil é isso mesmo? Olha, Sabe? é um país complexo. Eu acho que uma coisa que também explica muito o Brasil, eu concordo muito nesse sentido com o Gessé de Souza, é a questão da escravidão, né? A escravidão, ela é marcante no Brasil, né? Enfim, para explicar a nossa imensa desigualdade. Mas também acho que a própria questão do Estado, né? Muito se fala da questão do colonialismo, mas a gente não fala também de uma das principais heranças malditas do colonialismo, que é o modelo de Estado. Então, o modelo de Estado brasileiro, já logo no depois do Império, depois da República, era sempre um modelo de Estado pensado para poucos. Né? Sim. O Brasil só foi passar a ter o ensino médio de forma universal, ou seja, com vagas para todos os brasileiros, no primeiro mandato do governo Lula, ou seja, no século XXI. Só aí que a gente universalizou vaga em ensino médio. Então, quer dizer, esse modelo de Estado, e que, de certa forma, ele é muito modernizado, graças à Constituição de 88, né, ele é um problema. Por quê? Porque você vai ter a todo momento... E isso explica essa parte da elite que apoia essa extrema-direita hoje no poder, é uma elite que quer voltar para antes da Constituição de 88, para um modelo de Estado colonial em que só há benesses para ela. E aí nessa chave do socialismo dos ricos. E aí depois, para arrematar no terceiro bloco, eu gostaria de justamente falar como que o neoliberalismo e o neokeynesianismo, os dois, são, na verdade, a mesma coisa. Porque é socialismo dos ricos. Tá. Então, para fechar essa segunda parte, qual é o som que a gente manda? Tem mais um som aí, poxa, eu acho que a gente poderia ir de Nights and Blues para divulgar aí mais o seu trabalho. Nights and Blues, é mesmo. Vamos de Nights and Blues. Sim, aí. Mas a gente já mandou algumas já, né? Olha, só se mandar um blusão, então. Eu tenho um blusão acústico, que tem até a participação de um amigo meu que faz slide de guitarra e tal. É uma letra do século XIX, de escravo negro do século XIX, que eu musiquei. Pô, legal. Long Ago. Long Ago. Casa bem, a gente está discutindo. Perfeito. Então fechou. Maravilha. Escravo negro. Like no canal, né? Que mais? Inscrever-se e acionar o sininho. E dar força aí pro canal, né? Pra gente poder... Com certeza. Compartilhar, né? Com amigos, colegas. Beleza. So dear, sing with the songs I was delighted to hear. Long ago. Now that you've gone, my grief is removed. Let me forget that so long you've had a road. Let me believe that you love as you love.